Olá pessoal, vamos seguir com as nossas aulas aqui. Na aula anterior a gente viu, né, os 4 primeiros tipos de classificação de material: por demanda, por aplicação, por periculosidade e por perecibilidade. Agora vamos ver classificação por importância de operacional, por valor de demanda e material permanente e material de consumo. Classificação XYZ, que é por importância operacional. Aqui a gente vai classificar os materiais em 3 categorias: baixa criticidade, criticidade intermediária e alta criticidade. Baixa criticidade é a classe X, criticidade intermediária classe Y e alta criticidade classe Z. Então, como é que a gente classifica esses materiais? A gente tem que se perguntar, primeiro, a ausência desse material para o processo de produção, de prestação de serviços, e a segunda pergunta, né, se esse produto ele pode ser substituído. Então, a gente vai ter que responder essas duas perguntas para poder identificar qual é o tipo de produto, né? Então, baixa criticidade. Baixa criticidade é aquele produto cuja ausência não para o processo de prestação de serviço. Você continua prestando o serviço mesmo não tendo ele. E ele pode ser substituído, né? Então, por exemplo, caneta, ela para o processo de prestação de serviço? Provavelmente não. Pode ser substituído? Pode ser substituído por lápis, se você for usar apenas para fazer algumas anotações, né, nesse sentido. Claro, se for um produto, um serviço que precise da caneta, né, alguma assinatura, alguma coisa nesse sentido, aí sim, não é o caso, né? Mas digamos que você vai usar o lápis e a caneta apenas para fazer anotações, então, nesse caso, né, ele não para o processo de serviço e pode ser substituído. Bom, agora nós temos aqui os produtos de criticidade intermediária. Nesse caso, eles param o processo de produção e eles podem também ser substituídos, né? Então, são produtos que têm uma criticidade intermediária por interromper, né, o processo de produção na sua ausência. E alta criticidade, sim, ele para o processo de produção e ele não pode ser substituído. Então, por exemplo, se o seu departamento, né, um departamento que emite algum documento específico, digamos que uma identidade, né, um RG, aquele papel específico, né, timbrado, ele é um material de alta criticidade, porque ele para o processo de prestação de serviço, né, a concessão da identidade, da carteira de identidade, e ele não pode ser substituído, né? Então, ele se encaixa aqui. Qual é a relevância de classificar os produtos dessa maneira? É que, obviamente, os produtos de alta criticidade, eles devem sempre ter no estoque, devem sempre estar armazenados no estoque. E se ele estiver acabando, você tem que fazer uma compra o mais rápido possível. Enquanto que aqueles produtos que têm baixa criticidade, você pode escolher, né, não comprar, não reabastecer o seu estoque. Agora vamos falar da classificação ABC, né, que é o critério por valor de demanda. Bom, o critério por valor de demanda, ele também é classificado em 3 categorias, né? Quando esse valor ele é muito alto, né, o valor do produto ele é muito alto, a participação dele, né, dentro do valor de demanda é muito alto, ele é chamado de classe A. Quando ele tem um valor intermediário, ele é classe B, e quando ele tem um valor baixo, ele é classe C. Então, o que é valor alto, valor intermediário e valor baixo vai depender de cada contexto, é um critério definido pela gestão, não há um valor específico para isso. Vamos entender. Então, por exemplo, aqui, primeira etapa é você definir o critério de classificação. O que é produto A, B e C? Né? A gente tem que considerar qual é o percentual de cada categoria no valor de demanda. Então, qual que é o percentual que cada tipo de produto
tipo A, B e C, representa no valor total da compra, né? Então, a gente tem lá, produto A representa 75% do valor total das aquisições de materiais, produtos da classe B representam 20% e produtos da classe C representam 5%. Então, eu vou colocar os produtos em cada uma dessas categorias de acordo com seu percentual dentro da aquisição do valor total, né, de aquisição de materiais. Agora, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou coletar, né, todas as informações dos produtos. Então, aqui eu tenho uma tabela, né, a primeira coluna eu tenho a identificação dos itens, né, dos materiais que foram adquiridos. Na coluna 2, eu tenho a quantidade consumida de cada um desses materiais. E na coluna 3, eu tenho o preço que eu paguei por cada material, por cada um desses materiais que estão listados aí, certo? Então, por exemplo, o item 1 foi consumido 84 unidades e eu paguei o preço de R$ 14,36. Terceiro ponto, terceira etapa, né, eu vou calcular o valor de consumo, que é a coluna 4, que está em destaque aí. Esse valor de consumo eu vou calcular multiplicando a quantidade consumida pelo preço. Então, por exemplo, no item 1, onde eu consumi 84 unidades ao preço de R$ 14,36, o valor total então de consumo foi de R$ 1.206,24 e assim por diante. Depois que eu fiz esse cálculo, o que eu vou fazer? Observem que eu organizei a tabela de acordo com o valor de consumo. Eu reordenei essa tabela do maior para o menor valor de consumo, né? Então, o maior valor de consumo aqui é do item 2, onde eu consumi 25 unidades ao preço de R$ 7.077,24, que me custou o equivalente a R$ 176.931. Então, esse aqui foi o valor total de consumo. Em seguida, você tem o item 4, né, que custou R$ 124.856,41. O item 6, 8 e assim por diante. O item com menor custo, né, de consumo foi o item 1, que ele me custou, né, R$ 1.206,24. Então, eu fiz essa ordenação, né, decrescente do valor de consumo, do maior para o menor. E aqui embaixo eu coloquei o valor total do consumo. Então, esse valor total do consumo é o valor total da demanda, né? R$ 402.721,27. Então, agora que eu fiz esse cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o percentual de cada item em relação ao total. Notem que o total equivale a 100% e cada item aqui tem o seu percentual, né, calculado em cima desse valor. Como que eu calculo esse percentual? Eu faço regra de 3, né? Então, se R$ 42.721,27 equivale a 100%, quanto que R$ 176.931 equivalem. Então, você faz a regrinha de 3. Para facilitar, o que você os cálculos, né, o que você faz? Você divide a parte pelo total. O que é a parte que eu falo, né? É esse percentual aqui, a parte de cada item. Você divide o valor do consumo de cada item pelo total consumido. Então, aqui, se você dividir 176.931 por 402.721,27, vai me dar um valor de 0,4393. Podem fazer isso aí na calculadora. Para representar esse valor em termos percentuais, eu multiplico por 100. Né? Então, eu vou pegar esse valor aqui
do item 2 dividido pelo total vezes 100. Aí vai me dar o valor percentual aqui. Eu faço esse cálculo para todos os itens. O percentual acumulado vai ser, então, uma forma de eu encontrar aqueles percentuais que eu havia definido anteriormente. Então, eu vou somando, né? Por exemplo, aqui na primeira linha, mantém o mesmo valor, porque não tem nada antes para poder somar. Segunda linha, eu somo o valor anterior com o valor do produto 4. Terceira linha, eu pego o valor anterior, 74,33, e somo pelo valor do item 6 aqui na terceira linha. O item 4, a linha 4, eu somo o 83,22 mais o 6,99 aqui do item 8 e assim por diante, até eu chegar aqui embaixo vai dar 100. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu defini anteriormente que o item A ele equivale a 75% do valor da demanda. Nesse caso aqui, corresponde ao item 2 e ao item 4. O valor intermediário, classe B, corresponde a 20% da demanda. Nesse caso, corresponde ao item 6, 8 e 10. E, por último, o item C, né, a classe C, que vale a 5%, corresponde aos itens 9, 7, 5, 3 e 1. Se você vier aqui olhar esses valores, né, então aqui a gente tem o item 2 e 4, equivale a 75%, né, quase 75%. Às vezes vai ficar faltando um pouquinho, às vezes vai passar um pouquinho daquele valor, mas não tem problema. Tá? O que importa é você identificar quem são esses itens. Então, item 2 e 4, acumulado aqui tem quase 75%. Depois a gente tem os itens 6, 8 e 10, que se você somar esses três itens aqui, vai dar aproximadamente 20%. E todo o restante que sobrar aqui embaixo é a classe C, que equivale a 5%. Tá? Então, é assim que você faz a classificação ABC. Por último, então, nós temos material permanente e material de consumo. Deixa eu só antes fazer uma conclusão aqui. A importância operacional mostra, né, os produtos que têm alta criticidade, média e baixa criticidade. Classificação ABC é o peso que esses produtos têm no valor de demanda, ou seja, no custo que eu estou tendo para comprar esses produtos. Então, eu consigo analisar aqui e comparar quais são esses produtos. Será que os produtos que têm maior peso na aquisição, né, no custo de aquisição de materiais, será que eles são também os produtos com alto grau de criticidade? Ou será que os produtos com alto grau de criticidade são os produtos da classe C, ou seja, que tem um peso muito pequeno no total de valor de aquisição? Certo? Então, quando eu faço a junção desses dois sistemas, eu consigo avaliar, por exemplo, onde que eu posso cortar, onde que eu posso economizar, o que eu posso excluir, né, da minha lista de compras e assim ter um pouco mais de eficiência na hora dos gastos públicos. Bom? Agora vamos para o último, que é o material permanente e material de consumo. Material permanente e material de consumo a gente classifica da seguinte maneira. Primeiro, o material de consumo ele é um item durável, ele tem que ter durabilidade. O que significa esse critério? Quer dizer que ele perde condições de funcionamento a partir do seu uso, né? A partir do tempo em que ele é consumido. Fragilidade, se ele é sujeito a modificação irrecuperável. Perecibilidade, se ele modifica, deteriora ou perde sua característica. Incorporabilidade, quando ele incorpora outro bem, podendo ser retirado. Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação. Se o material possui qualquer uma dessas 5 características, ele é então material de consumo. Tá? Então, durabilidade, se ele perde condições de funcionamento,
né, com o tempo. Frágil, se ele sofre, né, modificação irrecuperável. Perecível, né, se ele deteriora, modifica, perde suas características. Incorporabilidade, por exemplo, o toner da impressora, né, ele incorpora o bem, mas ele pode ser retirado depois. Transformabilidade, um produto que é usado para transformação. Então, essas 5 características são de materiais de consumo. Se ele tiver uma delas, já é material de consumo. Se esse material não tiver nenhuma dessas 5 características, ele é então um material permanente, tá certo? Então, se ele não tiver nenhuma dessas 5, ele é material permanente. Os critérios, né, então, está definido aqui nessa portaria de 2002, portaria número 448 do Tesouro Nacional, né, no artigo 3º. Certo, pessoal? Então, esses foram, né, os nossos tipos e critérios de classificação de materiais, né? Então, retomando, né, o capítulo que a gente estudou, a gente tem os atributos do sistema de classificação, abrangência, flexibilidade e praticidade, etapas para construir um sistema de classificação e também os tipos de classificação. Então, esses são os 3 conteúdos deste capítulo, né, de classificação de materiais. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula.